Olá, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para mais um Quinta com a Palavra. Hoje nós vamos falar sobre o nosso último tópico, do nosso tema do mês, que foi a oração, e não podemos deixar de comentar sobre os testemunhos sobre oração relatados pela própria Palavra de Deus. Que Deus reforça através desse testemunho o significado, no nosso coração da oração, o poder que tem a oração e o valor que ela tem. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês 4 exemplos de oração. Não são os únicos da Palavra de Deus, a Bíblia é recheada de exemplos de oração, mas, como da última vez, eu vou compartilhar apenas 4 tipos, 4 pessoas, 4 testemunhos que aconteceram e qual o significado, o impacto e o poder da oração em cada um deles. Vamos lá? O primeiro exemplo que nós temos foi a oração de Ana, e a passagem sobre Ana está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao 28. E eu vou fazer a leitura para você hoje, tudo bem? Eucana e suas mulheres. Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, e estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome. Samuel, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim, ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou, e havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. E degoaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Uma história de dificuldade, uma passagem de dificuldade, uma passagem de desafio, mas de perseverança em oração. Ana persistia e a oração era a arma dela de resistência, de perseverança. E o Senhor se inclinou e ouviu a oração e atendeu ao pedido de Ana. Nós temos também mais um exemplo de oração, que é a oração de Daniel, no capítulo 9, nos versículos do 1 ao 27. E eu vou fazer a leitura para você neste momento, da oração de Daniel, da forma com que Daniel orou ao Senhor em um outro contexto, numa outra situação, mas também uma passagem de muito exemplo para o nosso coração. No capítulo 9, nos versículos 1, a oração de Daniel às 70 semanas e o Messias. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele.
E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. E estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Nessa oração, Daniel faz uma confissão de pecado, faz um derramamento do coração dele. Você percebe que as palavras que ele usa são palavras simples, são palavras diretas, não tem palavras rebuscadas ainda, né, que nós tenhamos uma Bíblia na forma culta da palavra, mas é uma oração de sinceridade, de abertura de coração e reconhecendo a soberania de Deus, porque o princípio, essa oração, ela se originou buscando por direção, por instrução, por entendimento. Então esse é um exemplo valioso de oração, que é a oração de Daniel no capítulo 9. Nós temos também a oração de Josué, que creio eu que seja uma das mais conhecidas. Tem até louvor sobre essa oração, que quando ele orou, o sol parou. Então, nós vamos ler essa passagem, vamos ver a oração que Josué fez e creio que você vai entender um pouco melhor sobre os tipos de oração. No livro de Josué, no capítulo 10, no versículo do 1 ao 14, a passagem de Josué está escrito assim: Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel.
Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gigal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, ao Gilgal. É impressionante, né? É impressionante uma oração, o poder que existe uma oração. Quando o Senhor ouve a oração e quando Ele atende a oração daquele que crê. O sol e a lua, o sol parou do meio-dia por um período. É impressionante de fato. Temos ainda um exemplo de uma oração não atendida, de uma oração feita, de uma oração com jejum, com empenho, mas ainda assim ela não foi atendida pelo Senhor. O que pode acontecer? Muitas vezes o que nós oramos e o que nós pedimos, você só pedir não é uma garantia do que o Senhor vai atender. Porque, como nós conversamos em vídeos anteriores, a oração ela é uma forma de súplica, de intercessão, ela é uma forma de arrependimento, ela é uma forma de estreitar relacionamento com o Senhor, mas não existe a garantia do que aquilo que nós pedimos, nós desejamos, está alinhado com a vontade do Senhor. Então, primeiramente, a vontade dEle, acima de toda e qualquer necessidade. Então, eu gostaria de apresentar a você uma oração de Davi. Existem muitas mais orações de Davi no livro de Salmos, lindíssimas, mas eu achei importante deixar esse exemplo de uma oração que não foi atendida pelo Senhor. Ela está no livro de 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 25. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 15 ao versículo 25. E a passagem, ela diz assim, que Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles.
E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. E pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Veja só, no momento de angústia, de dificuldade e de dor, ele se prostrou. Davi se prostrou 7 dias em oração, em jejum, em clamor, durante as noites, durante os dias, provavelmente durante dia e noite de oração. Mas no momento que aquilo, pelo milagre que ele orava, não veio, ele não se enfureceu, ele não ficou irado, ele não questionou, ele não duvidou. Ele não pecou falando mal do Senhor, falando que era uma injustiça. Tamanha era a confiança dele no Senhor, que ele sabia que a oração era tudo que ele podia fazer. Era tudo. Era a ferramenta mais poderosa que ele tinha nas mãos, era clamar. E que se fizesse, feita a vontade do Senhor. Então, um exemplo maravilhoso de oração, sim. Exemplo simples, é claro, a palavra lá não detalha as palavras exatas que Davi falava, mas nos deixa esse ensinamento de que nós tenhamos a calma e a certeza de que melhor do que um pedido nosso atendido é a vontade do Senhor feita em nossa vida. Muitas vezes a oração ela é mais para aproximarmos do Senhor do que para nós termos os nossos milagres particulares. Mais importante é a comunhão do que ter os nossos desejos atendidos. E eu gostaria de deixar como um último exemplo de oração, de vários que a palavra de Deus tem, de vários que a palavra de Deus detalha, mas eu gostaria de deixar a oração do Senhor Jesus, que está no livro de João, no capítulo 17. Creio eu que essa é uma oração que vai tocar ao seu coração, não para decorar palavras e repeti-las, mas para ver a entrega e o nível de cuidado e de carinho e de zelo e de temor e de confiança que o Senhor Jesus orava. Lá no livro de João, capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram
que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Uma oração para os discípulos, uma oração em formato de testemunho de toda a obra missionária do Senhor Jesus, todo o sacerdócio do Senhor Jesus na terra, uma palavra de confiança, uma palavra de força, uma palavra de verdade e muitas vezes por diversos trechos de explicação, mas também de pedidos ao Senhor constante. É com essa palavra que eu me despeço do mês de janeiro, do nosso Quinta com a Palavra. Nós falamos com oração, que o seu coração não venha se esquecer da importância. Não existe, como nós vimos, um padrão, um modelo a ser seguido, palavras a serem ditas, uma forma específica, sentado, de pé. Não existe uma forma fixa. O que existe é uma necessidade, muitas vezes, do nosso coração de nos comunicarmos com o Senhor, de nos comunicarmos com o Pai. E nós, como vimos também em outros vídeos, não existem, muitas vezes pode não existir palavra, pode ser sons, pode ser instrumentos, uma forma de oração através do louvor, e muitas vezes, no momento que mais nós precisamos de mais sofrimento, de mais dor, as palavras faltam. E o choro, ele é amplo, e ele também se torna uma oração ao Senhor. Que você possa, no seu lar, orar mentalmente, orar falando, orar cantando, mas que você possa perceber quão simples é essa ferramenta tão importante que o Senhor nos deu, que é a oração, para nos reforçar, para nos proteger, nos guardar, nos renovar, nos instruir, nos corrigir muitas vezes, e nós pedimos perdão também, pelos nossos erros, mas que é uma coisa essencial para a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Eu agradeço pela tua companhia nesse mês e te convido a retornar no mês de fevereiro. Nós teremos um novo tópico e eu espero você.
Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e eu agradeço mais uma vez a tua companhia até aqui.